possível que uma pessoa capaz de fazer gestos muito românticos não seja um bom parceiro? Com isso eu estou falando de qualquer tipo de parceiro, tanto faz se é um parceiro homem, se é um parceiro mulher. Mas o que eu acho que a gente precisa se perguntar é a questão da consistência do relacionamento. Muitas vezes a gente fica um pouco na dúvida porque existem alguns comportamentos de uma pessoa com quem a gente convive, seja namorado, namorada, marido, enfim, e que parece que não combinam com todo o resto e você fica sem entender de verdade o que aquele relacionamento representa para você e que tipo de relacionamento você vive. Eu estou vivendo um relacionamento legal, saudável. Eu não gosto muito dessa coisa de chamar todos os relacionamentos de tóxico hoje em dia, porque eu entendo que as pessoas também estão com muita dificuldade de administrar questões do cotidiano, questões de desavenças, de dificuldades, quer dizer, todas essas coisas, elas permeiam os nossos relacionamentos. No entanto, existem questões mais complicadas, mais graves, e essas questões são aquelas que nos deixam confuso acerca de entender e interpretar as ações daquele com quem a gente convive e de entender e interpretar quando eu estou correto, quando eu sei o que aconteceu e quando eu estou meio perdido em relação a isso. Pensando nisso e a partir de algumas escutas que eu tenho feito no consultório, eu me lembrei desse livrinho aqui maravilhoso, Relacionamentos, da School of Life, e ele tem um capítulo chamado Os Pontos Fortes dos Pontos Fracos. E o que ele diz na verdade, né? É que a gente precisa de uma certa consistência no relacionamento. Então, por exemplo, é que uma pessoa capaz de fazer um gesto muito romântico, me encher de rosas, por exemplo, pode ser no dia a dia grosseira, agressiva e impaciente. Isso é uma contradição, certo? E aí o que a gente vai pensar? Bom, como é que eu vou ter certeza se essa pessoa está estressada, se essa pessoa está confusa, se essa pessoa está me manipulando a partir do momento em que ela me oferece coisas maravilhosas? Talvez eu precise ficar atento para a consistência dos comportamentos e das atitudes dessa pessoa ao longo do tempo. Não vamos desconsiderar aqui, gente, a questão do estresse, da ansiedade, de que nem todo mundo está de bom humor o tempo todo e nem todo relacionamento a gente fica alegre e saltitante o tempo inteiro. Mas a gente precisa ficar atento às discrepâncias que tem entre os comportamentos. Então, nesse caso aqui, a atenção que o Alain de Botton chega a dizer pra gente, eu presumo que seja da Alain de Botton o livro, porque ele não aparece a autoria, né? Então, assim, como ele é da School of Life, eu acabo dizendo que é do Alain de Botton. Então ele diz assim, que às vezes os pontos fracos e os defeitos do parceiro ou da parceira quase nos levam ao desespero. Parece tão injusto isso, porque o que ele está dizendo é que muitas vezes uma pessoa, por exemplo, eu questiono que uma pessoa é extremamente devagar, ela não tem muita ambição, ela não corre atrás do que ela deseja, mas às vezes é uma pessoa também muito sensível, muito tranquila, muito pacata, não gosta muito de sair. Então, assim, é como se fosse uma espécie de consistência do funcionamento dessa pessoa, de consistência da personalidade dessa pessoa, né? Então, assim, eu me lembrei desse livro como uma dica. Como é que eu vou entender se o relacionamento que eu estou vivendo ele é saudável, está passando apenas por alguns tipos de discussões e de coisas que às vezes todo casal enfrenta, toda crise que o casal enfrenta, é exatamente tentar enxergar o todo, né? A Gestalt terapia, ela fala que o todo é maior do que a soma das suas partes. Se a gente fragmenta, a gente fica confuso, a gente fica perdido, a gente fica analisando cada coisa sem um determinado contexto. Ao passo que se a gente fica atento ao contexto, a gente consegue enxergar a coisa de uma maneira mais ampla e ela começa a fazer sentido para a gente. Na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade de entender o relacionamento em que a gente está. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento, muitas vezes, de trabalho, né? Às vezes a gente passa tanto tempo vivendo uma determinada coisa que isso vai ficando normalizado, isso vai ficando tão familiar para a gente, que é aquilo que a gente conhece, que a gente começa a acreditar que aquilo é assim mesmo, que é assim que funciona. A gente precisa se contentar com aquilo que a gente vive. Isso não é verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né? Eu me lembro muito do Ponciano dizer que para que a gente possa ir para algum lugar, a gente precisa primeiro saber onde é que a gente está. Como é o lugar que eu estou vivendo? Qual é a natureza da minha relação? De que modo eu contribuo para que essa minha relação esteja acontecendo dessa forma? O que eu quero para mim? Né? E isso que eu recebo é suficiente? Por exemplo, se eu recebo grandes demonstrações de afeto, mas elas vêm recheadas de tentativas de controle, né? Se eu me sinto invadido, por exemplo, isso de alguma forma vai me sugerir
que talvez eu não esteja vivendo uma relação que seja muito saudável, que seja muito agradável, né? Então, no caso do Alain de Botton, ele nos chama a atenção para isso, que existem consistências, né? E muitas vezes uma pessoa que é muito tranquila pode ser uma pessoa, por exemplo, não muito ousada, que não goste muito de sair, né? Então ele lembra o seguinte: todas as características de que gostamos em alguém também farão essa pessoa nos incomodar em outro aspecto intimamente relacionado com as primeiras. O que eu acho que a gente pode fazer? Eu sei que é difícil pensar assim, mas talvez a gente possa fazer uma equação, a gente possa tentar entender, por exemplo, qual é a consistência, qual é a frequência de determinados tipos de comportamento que não são legais, que às vezes parecem soar desrespeitosos, e qual é a consistência desses relacionamentos que são legais, que são tranquilos. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa se perguntar é isso, né? E o mais importante, num relacionamento saudável, eu normalmente entendo o que está acontecendo. As coisas, elas ficam evidentes, eu não fico com dúvidas, eu não me pergunto o que está acontecendo, eu não me pergunto o tempo inteiro o que tem por trás do comportamento do meu parceiro, da minha parceira. Eu tenho clareza desse processo. Num relacionamento saudável, nem sempre eu vou fazer o que eu quero, porque muitas vezes no relacionamento existe eu, existe você, existe nós, né? Mas num relacionamento saudável, eu me sinto eu mesmo. Eu consigo entender quem eu sou, eu consigo ser quem eu sou, eu consigo falar o que eu penso e eu consigo ser ouvido. Então, assim, essa é uma dica para a gente começar a se perguntar, né? Que tipo de relacionamento eu estou vivendo? O quanto esse relacionamento, lá naquela sominha que eu pedi para que vocês fizessem, ele me traz coisas saudáveis? O quanto que esse meu relacionamento, ele tem me desgastado, ele tem me gerado estresse? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós precisamos fazer, seja no âmbito do trabalho, no âmbito dos nossos relacionamentos amorosos e afetivos, mas a gente tem que ter um cuidado também. A gente precisa ter muita consciência de quem a gente é na relação, né? Às vezes eu estou chamando um relacionamento de abusivo, mas às vezes eu também estou sendo abusador dentro desse relacionamento. Às vezes eu estou alimentando esse comportamento. Às vezes eu estou buscando comportamentos em que eu me coloque neste lugar de vítima. E eu preciso entender por que eu estou fazendo isso comigo mesmo. E eu preciso entender que eu tenho alternativas. Que eu posso sim encontrar um relacionamento que seja saudável, que eu possa ser eu mesma e que eu não fique duvidando de mim o tempo todo. Eu acho que a principal questão é essa. Eu nunca devo duvidar de quem eu sou, nem de quem o meu parceiro é. Se eu começo a duvidar disso, se eu não tenho certeza do que eu estou vivendo, provavelmente tem alguma coisa aí que não está bem encaixada.